inspirada a receber a inspiração da espiritualidade da melhor forma possível. Quem tá na sala, eu não sei se tem gente pela primeira vez na sala, mas para quem estiver assistindo o vídeo pela primeira vez, quando a gente apresenta um orador na escola de filosofia, a gente não bate palmas para ele, a gente faz a imposição de mãos e repetindo todos juntos: venha de onde vier, venha em paz, nosso mestre é Jesus. Essa pequena oração, esse pequeno mantra faz com que a pessoa que vai dar o tema receba da espiritualidade a inspiração necessária para que o tema saia da melhor forma possível. Dito isso, vamos lá no 3, se concentrar. Pode abrir os microfones, tá? 1, 2, 3. Venha de onde vier. Em paz. Venha em paz. Mestre é Nosso Jesus. Mestre é Jesus. Sandrinha, a sala é sua, a sala cheia, viu? Sinta-se amparada por todo mundo. Chame para trabalhar quem você quiser. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Estão me ouvindo bem? Sim. Tá baixinho, mas estamos ouvindo. Deixa eu tentar melhorar aqui, porque tem um ventilador aqui, porque o calor está grande. Mas vamos lá. Vou tentar falar alto. Se vocês não me ouvirem, falem, porque eu vejo aqui o que eu posso fazer, tá? Porque para variar, eu estou pelo celular. Gente, é difícil estar aqui. Mais uma vez, eu estou com um livro maravilhoso. Eu acho que esse livro, na mão de um Adriano, de um Acesse, de um Rinaldo, entendam, não é que eu esteja me desmerecendo, não. É pelo talento que eles têm de extrair as coisas do ser humano. Esse livro vai fazer sucesso se depois tiver um upgrade dele com vocês. Eu acho que é um livro extremamente efesiano. Eu quero dedicar essa aula aos meus amados mentalizadores, porque cumprir essa missão hoje me lembra muito a missão que a gente está cumprindo essa semana. Eu estou passando por várias coisas aqui. Eu confesso que em um certo momento eu pensei assim, não vou fazer, vou pedir para adiar. Mas depois eu olhei assim e digo, eu vou fazer. A EFE não merece isso, é uma falta de respeito e eu tenho uma missão, mais uma missão a cumprir essa semana. Então eu quero muito agradecer também aos mentalizadores por estar no grupo e pela missão que foi dada. E que eu estar aqui dando essa aula, mesmo achando que ela poderia ser um pouco melhor, é fruto também dos mentalizadores. É um livro muito interessante. É um livro bem efesiano, como eu já falei. Muito do que está aqui a gente já faz. Muita coisa aqui eu vou chover no molhado, mas eu acho que ele está bem propício para esse momento que a gente está vivendo agora. Porque a gente está num momento tão difícil que eu acho que tudo o que resta, que deveria ser assim, é a gente voltar para dentro da gente mesmo, para a gente conquistar um pouco de paz e sanidade. E eu até conversei isso com a professora, com a coordenadora da escola Davi, porque eu acho que se essas crianças não podem aglomerar ainda, acho que voltarem para a aula, em vez de ter aula de educação física, que eles ensinassem exercícios de respiração, de meditação, posição de yoga, cada um num colchãozinho, dentro da sala mesmo, de repente, afasta as bancas, porque esses meninos vão precisar de algo para ter equilíbrio na vida. Porque é o mundo que está ficando para eles, eu não acredito que essa seja a última pandemia, enfim. Então, eles vão ter que aprender a viver com isso e a não enlouquecer com isso. Mas deixa eu falar do livro. É esse aqui. As 3 perguntas. Ele foi escrito por Dom Miguel Ruiz. É um especialista como é que chama? Cadê? Tá aqui. Em sabedoria tolteca. Os toltecas é um povo nômade que viveu no século IX no México. Eu não consegui saber muita coisa mais que isso. Mas, enfim, esse Dom Ruiz, ele é mestre nessa sabedoria e ele já tem outros best-sellers também que fizeram sucesso. Esse é o segundo livro dele que fez sucesso também. E justamente esse título, As 3 Perguntas, né? Como descobrir o poder dentro de você. Eu ganhei esse livro de Amanda e eu vou até dar para ela ler de novo. Eu não sei se ela leu, mas eu acho que é bem, bem interessante. E aí, vamos lá. O livro começa com a história. A história de um velhinho que está numa estrada, numa floresta, e de repente ele cai num buraco com água, um rio, não sei se é um buraco com água, e ele atola essa carroça e quebra a roda da carroça. Ele fica desesperado, porque ele não está conseguindo tirar a carroça dali.
Nesse meio tempo aparece um jovem e ajuda ele. O rapaz estava indo para casa. Aí esse jovem vai, consegue consertar a roda, tira a carroça com ele, e eles conversam muito sobre vida. O rapaz fala dos sonhos dele, não sei o quê. E quando ele termina, ele diz assim para o rapaz: bom, eu não tenho moedas para lhe dar, eu não tenho nada aqui de valor para lhe dar. Mas se você me permite, eu queria te dizer 3 grandes pérolas, entregar a você 3 grandes pérolas de sabedoria que você pode levar para a sua vida. Aí o rapaz disse que aceitava, com educação, tudo, que parecia ser um rapaz bem fofo, pelo que ele fala no livro. Aí ele disse que aceitava. Aí ele começou. Ele diz para o menino o seguinte: para encontrar o caminho nesse mundo, você precisa responder 3 perguntas. A primeira é: quem sou eu? Você saberá quem é você quando souber quem não é você. A segunda é: o que é real? Você saberá o que é real quando você aceitar o que não é real. E a terceira é: o que é o amor? Você saberá o que é o amor quando você souber o que não é amor. O rapaz aceitou aquilo ali, agradeceu e foi embora. E o velhinho também foi embora. Certo? Então o livro começa com essa história. E aí no prefácio, Dom Miguel diz justamente isso, que ele propõe, na verdade, esse livro, a gente enxergar as verdades sobre nós mesmos. Se a gente mudar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a gente pode mudar o mundo. Até então, isso não é novidade para quem é efesiano, né? E muitas vezes a gente tem medo e a gente não admite. A gente precisa de amor, mas a gente às vezes não se acha merecedor desse amor, né? E por que a gente age assim? Aí ele responde: porque nos mostraram como era, que a vida era desse jeito e a gente ficou mestre nisso. Porque a gente nasce autêntico, a gente nasce raiz, a gente nasce zerado, né? Mas é difícil permanecer assim, porque você nasce um bebezinho, totalmente zero de fábrica, e você vai aprendendo coisas, né? É da família, é da escola, é dos professores. Aí a gente vai, quando a gente é bebezinho, todo mundo acha lindo quando a criança faz as coisas, diz aquelas verdades que no futuro a gente diz assim: filho, não diga isso não, fulaninho vai ficar triste, né? Mas quando o bebê fala, deixa, ele é criança, ele está sendo autêntico, ele está respondendo da forma que ele viu aquilo ali. Ele não tem ainda o verniz da sociedade, né? Então, por isso que as crianças são tão engraçadinhas, tão bonitinhas. Mas a maioria de nós, ao longo que a gente vai crescendo, vai aprendendo a ter esse verniz, a gente vai aprendendo a mentir de alguma forma, e muitas vezes, quando a gente é adulto, a gente acaba acreditando em certas mentiras. E o amor, ele cita como um exemplo disso. Assim como a gente vai sendo, eu não sei se essa é a minha palavra, mas como a gente nasce puro e a gente vai sendo corrompido por certos vernizes da sociedade, a gente faz isso com todos os sentimentos, inclusive o amor. A gente corrompe o amor, envenena o amor. E como ele diz que a gente faz isso com o amor? O amor é corrompido pelo si. Eu vou te amar se você fizer isso para mim. Eu vou te amar se você ficar comigo. Eu não vou te amar se você fizer isso. Eu não concordo que você faça isso. Né? Então, a gente acaba impondo condições a esse sentimento que se chama amor. Então, a gente impõe condições rigorosas, às vezes elas não são cumpridas e a gente se pune por isso, e muitas vezes de forma bem severa. Mas as crianças, elas não fazem assim, elas não fazem isso ainda. E aí ele fala que essas crenças que a gente aprende ao longo da vida, elas não fazem parte da nossa composição genética. A gente não nasceu com elas. E a mente, ela não é real. E esse mundo que a gente vive, fantasioso, é criado pela mente e pelas percepções, e na verdade, ele não existe. Então, o que é a mente para Dom Ruiz? Ele diz que a mente é uma função do cérebro que transforma a percepção e a imagem em linguagem, teorias e em tudo que a gente vive. Aí ele fala que afirmar como a gente descreve a realidade, na verdade, isso depende de cada um de nós. A realidade de cada um vai ser diferente, porque depende de cada um, do que você vê, do que você aprendeu
e do que você absorveu. Por exemplo, se a gente for colocado numa paisagem montanhosa, num lugar bem natureba, a mesma paisagem para um grupo de pessoas pode ter respostas diferentes. Uns vão adorar. Poxa, que massa, natureza, isso aqui é lindo. Estou adorando ficar aqui. Outros vão dizer, meu Deus, que saco, aqui tem mosquito, não tem internet, a gente está preso, quem vem buscar? Uns vão se sentir em casa, outros vão se sentir talvez desamparados ou angustiados com aquilo ali, porque não é a vibe deles. E é uma mesma imagem, né? Então, tudo depende de como a gente vê a situação. Aí Dom Ruiz fala que nós fomos ensinados a interpretar o que a gente vê e acreditar no que a gente está vendo e no que a gente interpreta. E a gente é guiado muito pela opinião pública, pela opinião do externo. E aí nossa percepção da realidade ela é afetada por essas opiniões e pelos nossos medos. Nossos pais, nossos professores, enfim, todas essas pessoas que nos ajudaram, que nos ensinaram, eles acabam fazendo as coisas da forma com que eles acharam que era certo. Eu não estou dizendo que eles fizeram com, como é que eu vou dizer, que não tinha uma boa intenção aí. Ó, mesmo, se vocês quiserem interromper, pode interromper, tá? Que não, ele não tinha uma boa intenção aí, mas de qualquer forma, nem sempre a gente, né? Eu não sei como é que eu vou dizer isso, mas é isso. Eles tentaram nos orientar da forma que eles achavam que era melhor, mas nem sempre esse melhor, quando a gente cresce, é o que a gente precisava e bate com o que a gente pensa. E eu acho que é aí que no futuro aparecem alguns problemas psicológicos nas pessoas, que levam elas a ter depressão, a lidar com algumas coisas de vida que elas não conseguiram e, de repente, não era a vibe delas, não era o encaixe delas, a forma como elas foram criadas, como elas foram educadas, aconselhadas, né? Vamos lá. E aí, como eu já tinha dito, né? A gente segue família, igreja, escola, portanto, cada um segue o que recebe de estímulo para sua mente. Ele chama como se a mente fosse o nosso governante e que essa mente ela vai criar regras, que ela vai criar punições e o nosso corpo segue e muitas vezes sofre com isso. E que nós nos penalizamos muitas vezes quando a gente não consegue seguir essas regras, né? E aí, justamente, o livro chega nas 3 perguntas que foram as 3 pérolas que o velhinho deu para o menino, que vai ser agora o que a gente vai desenvolver. O quem sou eu, o que é real e o que é o amor. Essa aula vai ser curta, gente. Vamos lá. Estão me ouvindo, né? Vou continuar. Qualquer coisa me interrompam. Estão me ouvindo mesmo? Que silêncio. A gente tá ouvindo sim, Sandrinha. Se tu quiser colocar teu celular na horizontal, aí tu consegue me ver. Eu pelo menos fico gesticulando. Eu Que eu acho... tentei, deixa eu ver se eu consigo aqui. Porque eu acho, deixa eu ver, acho que preciso fazer alguma coisa aqui. Um modo retrato. Cadê modo retrato? Eu ia fazer isso e me abestalhei aqui. Retrato. Pronto, deixa eu tirar desse retrato. Pronto, Pronto, agora agora foi. tu já tá viradinha. Pronto. Consegue ver agora? Tá me Deixa eu vendo? tirar esse minuto de notificação. Tô. Massa. Aí sim, aí como eu estava falando para vocês, né? A gente agora vai para as 3 pérolas que o velhinho deu para o menininho. A primeira pérola é justamente quem sou eu. Então ele fala para o menino: você saberá quem é você quando você souber quem não é você. Eu achei isso muito massa. Porque realmente a gente acha que sabe quem somos nós, mas eu acho que chega um ponto da vida que você questiona isso. Poxa, quem sou eu mesmo? Às vezes eu acho que a vida leva a gente por alguns caminhos e que a gente entra em conflito com a gente mesmo e a gente começa a pensar quem de fato eu sou. Eu estou vivendo realmente o que eu quero para mim? Então, ele disse que essa é é o primeiro passo. É você parar e pensar e se questionar de realmente quem é você. Achei isso muito massa. E grande parte da nossa história, como já falei, né, vem do que disseram para a gente. Ah, você é o CDF da turma, você é a ovelha negra da família, você é o meu filho mais danado, ela é a mais quietinha. Então, grande parte vem do que disseram, do que ensinaram e do que nos rotularam, né? E cada um vê o que quer.
e cada um também assimila o que pode, o que consegue, o que entende e o que quer também. E a gente é mais ou menos isso, né? Esse apanhado do que nos rotularam, do que nos ensinaram, do que a gente conseguiu aprender de tudo e junta com as histórias da gente, junta com as histórias da gente e das pessoas que a gente conhece, que a gente vai aprendendo também com muitas histórias. E aí esse balaio todo somos nós, certo? Então, Dom Ruiz diz o seguinte, que o eu é a pessoa que você aceita e que vem com toda essa bagagem de memórias passadas, julgamentos, posições, enfim. Mas o eu não é realmente isso para ele. Ele diz o seguinte, você é vida e vida é energia. Ou seja, você é energia que habita um corpo físico. Nós somos energia, coisa bem efesiana, né? Enfim, então a gente é vida, a gente é um espírito, a gente é uma energia, a gente é um. Que essa energia ele chama de várias coisas, de vida, de espírito, de amor, que habita um corpo, né? E que anima esse corpo. A vida corre pelo seu corpo e faz você conseguir se mover, faz você conseguir amar, conseguir sentir. A vida apenas existe, certo? Seu corpo é real, mas o seu eu, ele chama assim do eu tipo é um eu fictício, porque pelo que eu entendi, existe o corpo material, como ele fala, e a gente é essa energia que habita dentro desse corpo, né? Então, aí ele pergunta: que tipo realmente de pessoa você é? E quais os sentimentos seus são genuínos, são aqueles seus realmente, ou são sentimentos que você está, como é que eu vou dizer? Está captando e usando e aplicando que te foram ensinados. O que de fato, no meio disso tudo, dessa confusão toda, é você. Aí ele diz que a gente tem 3 ferramentas para pensar nisso. A primeira ferramenta é a atenção. A gente tem que perceber e aprender. A gente tem que usar essa atenção para resolver esse mistério de quem nós somos. Então, a gente tem que se perceber. E o que é que a gente percebe a respeito da gente mesmo, para a gente aprender com isso. A segunda ferramenta é a memória, que serve justamente para despertar e resistir às respostas automáticas. Ou seja, você tem memória, você tem lembranças, e você vai evitar respostas automáticas quando você visitar essas lembranças. Você vai usar da memória dessas lembranças para aprender com elas. E não, vou dar um exemplo, não sei se vou conseguir me fazer alcançar, porque às vezes eu não consigo definir, mas vamos imaginar, por exemplo, um perfume, uma música. Tem coisa mais imediata que isso? É você sentir o cheiro de um perfume, de uma música, puf, vem na sua cabeça uma determinada memória, uma determinada sensação e uma determinada conclusão a respeito daquilo que você viveu. É instantâneo. Então, ele pede que a gente use essa memória para aprender e não para julgar, nem sentir aquela coisa ruim, de repente, que você sentiu quando lembrou. Mas usa essa memória como uma pesquisa, como um aprendizado. E a terceira ferramenta é a imaginação. Então, atenção, memória e imaginação. Imaginação para quê? Porque você vai ter que ter imaginação para criar esse seu caminho. Porque a gente conhecer o nosso interior, a gente se conhecer, não é receita de bolo. E esse não é o primeiro nem o último livro que fala disso. E todos os livros que tem no mercado, a gente vai acreditar, a gente vai gostar, mas nunca vai ser 100%. Sempre um vai ter uma coisa ou outra e a gente vai ser um apanhado de tudo que a gente leu. Então, você tem que ter essa imaginação para jogar tudo isso, para olhar para dentro, para ter essa atenção com você, para revisitar essas memórias e ver o que é seu e o que você pode aprender com isso, né? E aí ele dá algumas dicas. Ele diz o seguinte, que a mente ela tem que estar consciente para praticar uma supervisão eficaz. Ele pede para a gente pensar na importância que a gente dá às coisas na vida, que a gente precisa de perdão para uma mente saudável, nos perdoar e perdoar os outros, porque o perdão ele libera você da necessidade de odiar e ele tira o peso do passado das costas. Então, perdão é extremamente importante.
E essa memória, ela deve nos ensinar e não nos torturar, e não nos trazer culpa. O perdão, de certa forma, ele traz também imunidade à dor. Eu não sei se vocês assistiram o último capítulo da novela ontem, e eu fiquei muito emocionada, porque, como eu sou noveleira e eu trabalho de terça-noite e eu não consigo, às vezes, acompanhar a novela, eu fui em busca de muita vídeo no YouTube para saber o que ia acontecer com Thelma, aquela criminosa, né? Roubou o filho de Lourdes. E os vídeos eram, assim, todos muito vingativos. Lourdes arrasta a cara de Thelma no asfalto. Lourdes faz não sei o quê. Lourdes se vinga numa festa. E eu achei aquele final tão bonito, onde as pessoas, com tudo aquilo, se perdoaram e entenderam que precisavam passar por aquilo. Eu não sei se vocês assistiram, mas as conversas entre as três mães, Thelma, Thaís Araújo e Regina Casé, acho que é Regina Casé, a conversa final entre ela e Danilo, a conversa entre Danilo e a que era para ser irmã de criação, mas que casou com ele, que ela fazia assim, ele fazia assim, que loucura a gente tá vivendo tudo isso, né? Se minha mãe não, se ela não tivesse me roubado, a gente não estaria passando por isso. Aí Camila olha para ele e faz assim, mas se ela não tivesse te roubado, minha mãe não teria saído da cidade e não teria salvado minha vida, a gente não estava aqui hoje. Esse tipo de conversa, eu achei assim muito rico. Foi um final que teve sua indignação, mas teve um perdão geral, teve um entendimento geral da dor do outro. Eu consegui ver assim. Eu me emocionei com o fim daquela novela. E coincidiu com eu estar lendo esse livro, essa coisa do perdão que tira você dessa dor, que sabe que libera o peso do passado. Eu achei muito interessante. Depois eu quero ver aquele capítulo novamente. Mas então vamos lá. Você não é seu corpo. Você é o guardião dele. Você não é sua mente. Você é uma energia chamada vida, espírito, que é responsável pela mensagem que você entrega a esse corpo, dependendo do que você capta. E vida é a verdade do que nós somos, segundo Dom Miguel. Então, a primeira coisa que ele fala é isso, é que você não é só um corpo. Você é um espírito, é uma energia, você é vida, que ele mais para frente vai chamar também de amor, e que você tem muita coisa dentro de você, mas que foi colocada, mas até que ponto você abriu o véu, você escacavilhou tudo, você abriu o baúzinho, você tirou a casquinha da ferida e estudou tudo isso para saber realmente quem é você. Isso às vezes pode ser muito doloroso, mas eu acho que é libertador. E eu me lembrei muito de Rames, porque eu já tive uma conversa dessa com ele. E teve muita coisa aqui no livro que eu lembrei dele, porque tinha coisa que eu li aqui que parecia que era ele que estava falando, sabe? Então, o primeiro ponto é esse, é que a gente tem que realmente descobrir quem nós somos. Primeiro, descobrindo o que nós não somos. Então, o que é meu e o que foi colocado em mim, digamos assim. Tá, mais para frente, eu vou acabar sendo um pouco repetitiva, mas mais para frente ele vai falar numa hora que ele vai dizer assim: pare e pense nos seus pensamentos. Você às vezes vai se assustar, como você às vezes se vê em seu pai, em sua mãe, em um professor, em alguém que viveu com você. E você, poxa, eu falei agora parecia fulano. Porque a gente é influenciado 24 horas por dia por quem está à nossa volta. E aí essa é a proposta do livro, com tudo isso que, na verdade, é humanamente impossível a gente não passar por isso, não, como é que eu vou dizer, não se influenciar por isso, até porque a gente não vai de uma hora para outra mudar, e a gente não nasce com essa percepção de eu vou conservar o eu interior, eu vou conservar. Não, a gente vai crescendo e vai se criando e vai realmente vivendo com o que passam para a gente. Mas eu acho que a proposta aqui a gente vai aprender com a família, a gente tem muito da família e vai continuar absorvendo. Mas que a gente aprenda o que é nosso e o que não é. Isso não vai ser fácil, isso não vai ser rápido. Mas eu acho que deve ser incrível quando a gente consegue. Então, a primeira pérola era essa. Quem eu sou? Vou saber o que eu sou quando eu souber o que eu não sou. Então, você começa afastando aí, começa a ter uma noção de quem realmente você é. Aí ele vem para a segunda pérola. A segunda pérola pergunta assim: o que é real? E ele respondeu para o menino: você saberá o que é real quando aceitar o que não é real. Isso é a cara da fé. Eu amei isso, sabe? Fiquei imaginando mil coisas. E aí ele fala que você tem que sair dessa visão que você é o produto da vida.
Você é um artista dessa criação, certo? Você é energia em si. E é isso que você tem que ter em mente. A mente, ela usa a informação recebida pelo cérebro e cria uma imagem de realidade. Então, o pensamento é um reflexo disso, segundo Dom Miguel. Então, quando você não está pensando, quando o seu corpo está livre para sentir, ele fica. Quando você não está pensando, eu pensei muito aqui em meditação. Ele fala assim: quando você não está pensando, o seu corpo está livre para sentir coisas dele mesmo, sem interferência dos seus pensamentos, porque, enfim, né, o pensamento a gente transmite direto com ações para o corpo. E aí ele pede para você parar para pensar, para você, como eu entendi no livro, é como se fosse uma espécie realmente de meditação. Você parar para não pensar, na verdade. Então, para e não pensa. Medita. Eu acho que vai ficar mais fácil se eu usar essa expressão, porque eu não vou conseguir transmitir aqui as palavras dele. E nesse momento que a gente conseguir esse estado de concentração, né, a gente vai conseguir ouvir, sentir e observar melhor o nosso eu. Aí eu fiquei pensando, talvez seja aí o segredo da meditação. Quando as pessoas meditam e se desligam um pouco do mundo externo, elas têm essa noção delas. E eu acho que tudo pode começar aí. Esses momentos onde a gente desliga e tem essa coisa, eu e o meu corpo, sem pensar em nada. Achei isso muito massa mesmo. Porque cada um de nós é a energia que pensa, né? E a gente é um apanhado de sonhos, de frustrações, de matéria. E o primeiro passo para responder justamente o que é real é questionar o que a gente acredita. E isso vai mudar a nossa realidade, porque vai mexer numa série de coisas. E para Dom Miguel, existe apenas uma verdade: energia. Ele bate o tempo inteiro em cima disso. Energia é a força que cria, que sustenta o universo, que a gente usa palavras diferentes para a vida. Para isso, como eu falei para vocês, vida, verdade, intenção, amor, mas tudo se resume em energia. E nós já sabemos disso na EPE, né? Então, nossa impressão da realidade ela está mudando constantemente. A realidade de agora que a gente está assistindo aula não vai ser da realidade daqui a uma hora. E ela nunca vai parar de mudar, né? E o que a gente chama de realidade é mais um espetáculo de imagens e movimentos que acontece com a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde que a gente nasceu. Aí ele chama até uma coisa, e isso tem uma linearidade. Ele chama atenção para uma coisa interessante. Vamos dizer que no meio dessa realidade você vivencia um evento traumático, uma coisa, pum, uma explosão, um assalto, sei lá, alguma coisa que te choca de alguma forma. Ele diz que a gente é sacudido por uma percepção dessa, que sai do nosso normal, porque de repente, assim, no piscar de olhos, o nosso mundo ele não é o mesmo. Isso faz com que a existência se mostre ameaçadora e imprevisível. É quando a gente vê a imprevisibilidade da vida. Você vai seguindo aquela rotina, aquela linearidade de acontecimentos, a vida vai se desenrolando por si e de repente, puf, acontece alguma coisa. E aí, por que a tragédia ela mexe tanto com a gente? Justamente porque ela cria mudanças que são grandes demais ou que parecem grandes demais para a gente e que elas chegam muito rápidas, muito bruscas e que para a gente fica difícil entender isso. E aí colocar o nosso velho eu, o nosso atual eu, diante dessa realidade nova que se apresenta, isso é complicado. E aí a gente, dependendo de como a gente pensa, isso pode mexer muito e pode nos deixar bem abalados, nos sentirmos desamparados, pensarmos, por que isso aconteceu comigo? E a gente adoeceu o nosso corpo. Mas uma pessoa que procurar aprender com tudo que acontece, ainda não é o meu caso, porque se eu tivesse aprendendo com tudo que estou acontecendo, eu tinha passado semanas mais tranquilas, as coisas ficam mais fáceis. Eu acho que é a grande mensagem dele. Uma mente que ela aprende a ser aliada do seu corpo e dos seus pensamentos e a olhar para você, quando você é jogado numa situação assim, você tem que tirar um aprendizado dela. E isso talvez te dê uma calma. Uma vez eu ouvi uma coisa de Amanda, ela contando uma história pronto, na aula de meditação dela, contando a história de uma professora que vendeu um carro e a polícia, não sei o quê, e a vida da mulher desabando, e a mulher zen.
que ela chamou atenção isso por conta da meditação. E aí eu fiquei pensando, né? Eu comecei a fazer o link entre as coisas. Meditação, eu comigo mesmo, me desligo do ambiente, começo a ver as coisas de outra forma. Talvez isso seja o que Dom Miguel quer falar aqui. A partir do momento que você está equilibrada com seu espírito e seu corpo, você vai sofrer, você vai passar pelas coisas, mas isso vai ser visto de outra forma. Isso não vai te adoecer. Agora, o difícil é para nós, seres humanos, passarmos por determinadas coisas, né? A gente não está pronto para isso ainda, a verdade é essa, sem adoecer. Não dá, infelizmente não dá. A gente adoraria, talvez a gente chegue nesse patamar, e talvez alguns cheguem nessa existência ainda, e eu louvo por isso, mas eu ainda vou esperar um bom tempo. Vamos lá. Então, uma mente aliada é uma mente que se adapta a essas mudanças abruptas, como a gente falou, sejam elas boas ou não. A lei da vida, ela cria, cria e nunca para de criar. Ouvir nosso corpo, ouvir a nossa mente é essencial. A gente tem que se ouvir, a gente tem que se tratar bem. Às vezes a gente trata melhor, palavra dele no livro, os nossos pets do que a nós mesmos. Quantas vezes a gente prioriza os outros e a gente se deixa para trás? Às vezes eu me pego pensando nisso. E às vezes eu me sinto egoísta. Eu acho que é aí onde entra Dom Miguel. Veja a situação. Vamos a uma situação de mãe. Mãe às vezes deixa de comer, deixa de dormir, deixa de fazer as coisas. Queria estar vendo uma novela, mas ela tem que prover o sustento daquele filho. Tá certo. Mas às vezes essa mãe pensa assim, pô, eu podia estar vendo minha novela agora, vou ter que estudar matemática. E você se culpa por isso. Mas você não pode se culpar. Depois que eu li esse livro, eu pensei, não, eu sou humana. E era o que eu queria estar fazendo agora. Porém, eu não posso estar fazendo isso agora. Então, vamos estudar matemática e vamos procurar depois a novela. E não me culpar por estar pensando isso e achar que eu sou uma mãe ruim e adoecer por isso. Então, depois que eu li esse livro, sabe, eu passei a prestar mais atenção em mim. Que ele diz, converse com você, converse com seu corpo, elogie seu corpo. Você não precisa de formas perfeitas. Então, cuide do seu corpo. Eu comecei a pensar na bolsa mais pesada que eu estou carregando, que entorta a minha coluna. No peso que eu ganhei, porque ele fala, existem formas de você se maltratar, ainda vou chegar lá. Mas, por exemplo, no peso que a gente ganha, porque a gente come coisas demais que não são necessárias, mas nem tão pouco, quando a gente também se maltrata com a dieta, que a gente fica sofrendo. Não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Por mais que a gente precise fazer pelo outro, eu não estou dizendo aqui agora que a gente vai virar egoísta e vai ver a novela e vai deixar o menino sem aprender matemática. Não. Mas que a gente não se recrimine por certas coisas e que a gente olhe para a gente. Eu acho que quando a gente fizer dessa forma, e também quando ele começa a falar de amor, que vai ser a terceira pérola, eu acho que se a gente conseguir assimilar um pouco disso e pensar na gente, eu acho que tudo fica mais fácil. E eu tenho feito isso. Por exemplo, gente, como eu não tenho um nariz bom desde que eu tive Covid, né, e já está fazendo um ano agora em abril, eu não me importava muito em comprar perfume, em comprar as coisas. Então, eu estava usando os perfumes. Eu chegava na casa da minha mãe, o perfume que estava sobrando lá, eu disse, deixa eu levar esse aí para casa, mas esse nem é tão bom, se eu não estou sentindo o cheiro mesmo. Mas não era o perfume que eu gostava de usar. Aí, essa semana, eu cheguei no trabalho, aí a menina falou, ai, doutora, eu gostava tanto daquele perfume que tu usava, era a tua cara. Aí falou o nome do perfume, tá? Aí eu pensei, eu digo, realmente, eu gostava dele. Eu posso até nem estar sentindo total o cheiro dele, mas por que não comprar ele e usar e perfumar meu corpo numa fragrância que eu posso não estar sentindo, mas que eu conheço e sei que é boa e que eu gosto? Aí hoje eu fui no shopping, comprei e estou usando aqui para vocês. Vocês não podem sentir o cheiro, mas hoje eu estou usando ele. Eu não estou sentindo o cheiro que eu gostaria de sentir, mas eu dei isso para o meu corpo. E detalhe, eu não senti aqui cheirosa, eu sentei aqui e deixei o perfume lá guardado. Depois eu digo, quer saber? Eu vou botar. Mas eu estou em casa, mas eu mereço. Aí eu fui lá dentro e botei o perfume. E estou aqui. Eu estou sentindo um cheiro distorcido, mas eu sei que ele está aqui, eu sei do cheiro real dele, porque foi antes da pandemia. E eu gostava dele e acho que meu corpo merece. Então, esse livro está me levando muito a ver isso, a parar e a olhar para mim. Se eu vou descobrir quem sou eu não sei, porque eu sou uma bagunça de muita coisa. Mas que ele está me ajudando a ter uma noção legal a respeito de mim. E isso dá um conforto, gente. Tem me confortado muito.
sabe? Eu acho que vai ser mais fácil passar pelas coisas que a gente está passando e vai ser mais fácil eu ser uma mãe mais fácil para Davi. Porque ele é tão maravilhoso que às vezes eu acho que eu poderia ser mais leve, mas eu tenho medo de errar com ele, de tão fantástico que meu filho é. Quer dizer, toda mãe acha isso do seu filho, né? Mas eu estou falando aqui do meu. Mas vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então, às vezes a gente trata melhor os nossos pets, como a gente já conversou, né? Então, os auto-julgamentos que a gente faz da gente mesmo, isso também é uma forma da gente se agredir. Nossa, como é que eu fiz isso? Como é que eu falei aquilo? Poxa, você fez aquilo naquele momento que você achava que era certo. Então, não se julga. Aprende com isso. Passou. Não vai adiantar estar se torturando com isso, né? E com tudo isso, com todas essas injúrias que a gente provoca, de pensamentos, de sentimentos, de erros alimentares, de sobrecarga física, tudo que a gente faz, que a gente sabe que está errado para o nosso organismo, o nosso corpo, ele é tão incrível que, por mais que a gente maltrate ele se recupera até onde dá, né? Porque vai chegar numa fase que ele realmente não vai conseguir, mas ele passa uma vida tentando recuperar, tentando harmonizar e tentando nos dar o melhor possível do seu equilíbrio para a gente, para essa energia que está aqui dentro, né? Chamada ser humano, espírito, vida, amor, enfim. Mas esse corpo está trabalhando com isso, mesmo a gente agredindo ele. Então, vamos pensar melhor nisso. Aí é como eu disse para vocês, que eu comecei, eu digo, eu vou usar o meu perfume, eu não vou carregar mais uma bolsa tão pesada, eu vou dormir na hora que eu precisar dormir, sabe? Só é ruim o plantão, eu preciso tirar esse plantão para poder agradar mais meu corpo, mas agora não dá, então a gente vai conviver bem com ele, sabe? Aí é isso. Então, aí ele pergunta, por que então, diante de tudo isso, a gente insiste em travar essas guerras internas, né? E construir algumas prisões que a gente constrói dentro de nós mesmos, alguns vereditos que a gente dá tão severos para nós mesmos, que a maioria das pessoas ela é oprimida por suas próprias histórias e medos, por leis que esse governo aqui cria e por punições que esse governo também se dá. Porque esse governo aqui também ouve muito o externo. E, nossa, no dia que a gente andar na linha, mas com a linha que a gente acredita, e que a gente fizer as coisas e não depender do julgamento alheio, eu acho que muita depressão se acaba e eu acho que muita gente vai viver melhor e em paz, sabe? Então, esses pensamentos, ele pede justamente, como eu falei para vocês, aí ele pede, você vai pesquisar, ou você tem que acreditar, você tem que aceitar o que não é real e você pesquisar também seus pensamentos. Aí ele pede para você prestar atenção como você vai se assustar quando você vê seus pensamentos, como eu já tinha falado para vocês, e você muitas vezes se vê no seu pai, na sua mãe, no seu professor. E isso era muito incrível. Quando eu morava fora, meu Deus, eu falava, tinha hora que eu dizia, eita, que baixou a Sônia Maria, minha mãe. Eu falava igual a ela. Tem coisas hoje em dia que eu penso igual a ela. Eu digo, mas essa não sou eu. Aí eu passei a triar essas coisas. Quem sou eu com esse livro? O que foi isso aqui que eu peguei da minha mãe? E como é que isso aqui serve para mim? Se isso me é útil, se não é. Entendeu? É isso. Eu acho que o principal desse livro é isso, sabe? A sociedade vai tentar moldar a gente, nos educando, nos protegendo, mas a gente tem que ver realmente o que é o melhor para a gente. E uma mente amiga, certo? Ouve a si mesmo e é aliada do seu corpo. Então, quando a relação mente e corpo ela está bem, tudo melhora. E aí o que é que acontece como consequência disso? Consciência e autenticidade são consequências naturais de uma relação ideal mente e corpo, onde você vai ter consciência de si e você vai ter autenticidade, você vai ser autêntico. Na terceira pérola, ele vai falar uma coisa bem interessante a respeito da autenticidade. E eu achei incrível. Deixa eu ver se eu acho que é. Se eu pulei, depois eu volto para isso, que é uma parte que ele fala de natureza, que é fantástica. Pulei ainda não, falou não. E aí ele fala de uma coisa que a gente precisa ter também, que ele diz que eu achei muito bonita a forma como ele definiu. No meio disso tudo, desse amor que a gente tem que ter por nós, a gente também tem que ter respeito, porque, segundo ele, respeito é a melhor parte do amor. Eu achei isso tão bonito, minha gente. Respeito é a melhor parte do amor, né?
ele é a solução para todos os problemas da humanidade. E realmente, se a gente for olhar direitinho, quando você exige do outro, quando você corrompe o amor, e diz, eu só vou querer isso se você fizer isso, você não está respeitando o outro. Se as pessoas tivessem o respeito com elas mesmas e com os outros, a gente não estava com Covid, a gente não tinha guerra, a gente não tinha nada. Porque se a gente tivesse o respeito real dentro da gente, como ele deveria ser para com o outro, pensar no outro, o mundo seria outro. Mas como a gente está no mundo de provas e expiações, né, está faltando respeito, a gente está aqui para tentar aprender. Mas a forma como ele descreve o respeito é linda, mas o que eu tirei de principal que ficou na minha cabeça foi isso. O respeito é a melhor parte do amor. Ele tem umas frases assim magníficas, eu sou chegada nessas frases. E aí a gente vai para a terceira pérola, que é justamente o que é o amor. E foi onde eu mais lembrei de Amado Rames. Ele passou esses últimos dias comigo nesse capítulo. Como eu conversei com ele. Não sonhei com ele, nem ele me respondeu nada, não, mas eu conversei um bocado com ele lendo esse livro. Porque eu vi nesse livro e em grandes conversas que a gente teve. Vamos lá. O que é o amor? Terceira pérola. Você vai conhecer o que é o amor quando você perceber o que não é amor. Porque os nossos problemas todos começam nessa esfera, porque nos ensinaram a amar com condições, aquele famoso se, né? Então, o amor é energia da vida, criando mais vida o tempo todo e de forma infinita. E a maioria de nós aprendeu a pensar no amor como uma emoção, mas, na verdade, a emoção é a energia que o nosso corpo cria desse sentimento, segundo Dom Miguel. Eu até gostaria, depois, se alguém pudesse complementar, porque como tudo é muito o eu sou energia, habita um corpo, né? Eu achei esse negócio meio viajado. Eu sei que é por aí, mas eu não consegui. Eu queria ter explorado mais isso, mas eu não. Bem, meu limite chegou justamente aqui, onde ele diz que a gente pensa no amor como uma emoção, mas na verdade a emoção que a gente sente do amor é um tipo de energia que o nosso corpo cria. Acho que entendi. É um tipo de energia que o nosso corpo cria quando a gente acha que está apaixonado, quando a gente diz que está amando, que está apaixonado. A gente tem as nossas percepções, a gente tem os nossos pensamentos, a gente tem as nossas expectativas e isso cria uma energia no corpo da gente que é a emoção. É aí. Mas se alguém tiver alguma coisa, a gente agradece. Então, essa energia, ela não tem começo, nem meio, nem fim. Ela é. O amor está, certo? Não tem hora marcada. Ele pode ser transformado como toda energia, mas ele nunca será destruído. Ele pode até ser transformado para bem ou para mal, né? Aí ele vai entrar no livro, nas paixões, que seria aquele amor mais, né, mais maníaco, mais doentio. Ele vai entrar no ódio, que a gente sabe que todos esses sentimentos são gradações do amor que estão em desequilíbrio. Então, esse amor ele vai se transformar, mas nunca ser destruído. Então, o que torna as coisas doloridas e complicadas, entendeu? São justamente os termos que a gente coloca para amor, né? O amor ele não requer sacrifício. Aí eu vou chegar numa coisa agora que eu até me penitencio por isso. Algumas vezes, quando eu estava colocando, assim, às vezes eu deixava de viajar e estava colocando a comida para meus cachorrinhos, teve um dia que eu pensei assim, meu Deus, tanta coisa. Aí eu me senti naquele dia, não sei porquê, muito sacrificada, porque eu estava ali, porque eu tinha que colocar comida de cachorro, não sei o quê. E nesse dia, na verdade, eu pensei assim, peraí. Eu estava ouvindo aquela música do Legião Urbana, é só o amor, é só o amor. E aí eu pensei, bom, se amor não é sacrifício, então o que eu estou fazendo aqui não é sacrifício. Porque se eu gosto dos meus cachorros, o que eu estou fazendo aqui é amor. E aquilo ficou mais leve. E aí eu me lembrei disso quando eu comecei a ler esse livro, porque eu acho que é aí que Dom Luiz queria chegar. Então, muitas vezes, quando a gente está fazendo as coisas para alguém que a gente ama e a gente está se sentindo pesado, sacrificado, assoberbado, meu Deus, quanta coisa. Mas se a gente ama, não é sacrifício. Está fazendo porque precisa, mas a gente está fazendo porque a gente ama. E se a gente faz, a gente não pode esperar algo do outro. A gente simplesmente. E aí vem Rames na cabeça. A gente simplesmente ama.
E era tão difícil para mim, antes de Rames, entender isso. Não estou dizendo que eu virei uma mestra no amor e que se um dia aparecer uma pessoa, eu vou ser 100%, não. Eu não sei até onde vai durar. Eu espero que isso fique de alguma forma em mim. Mas o amor simplesmente é. E se a gente ama sem pensar no que o outro está pensando e sem esperar do outro, tudo deixa de ser dor e sacrifício. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem uma família complicada e tem alguém na família que você não bate. Vamos dizer, um irmão, pronto, um irmão. E você fica se pegando com aquele irmão. Não dá certo. Gato e rato. Mas se você parar para pensar nessa pessoa, como uma pessoa também com seus problemas, e você dizer assim, não, eu amo minha irmã. E você simplesmente amar e não deixar que o que ela faz você assimile, eu acho que as coisas podem ser mais fáceis. É por isso que às vezes eu digo assim, rapaz, releva isso. Não aceita isso. Eu acho que se a gente fizer isso, vai ficar mais fácil, se a gente pensar tudo com amor. Eu não estou dizendo que quando a irmã da gente vem encher o saco da gente, a gente não vai dar uma boa resposta. Não. Mas é a gente se cuidar internamente, de certa forma, dê sua boa resposta. Discuta quando precisar, porque ninguém é de ferro e ninguém chegou aí ainda a ser nenhum Dalai Lama. Mas pense nisso. Comece a pensar em você e no que é realmente amor. Gente, eu acho que não é fácil. Eu acho que a gente não vai chegar, por mais que a gente fale e leia livros, a gente não vai chegar à essência desse sentimento, que é o sentimento da criação de tudo, como eu acho que ele diz aqui no livro. Mas se a gente começar a pensar a respeito disso, e dessa forma, eu acho que menos coisas vão nos afetar. Eu acho que a gente vai conseguir passar pelas coisas sem sofrer, cada vez sofrendo um pouco menos. Não é rápido, não é fácil, mas é o que eu estou me propondo agora, sabe? É o que eu estou me propondo agora. Então, como ele falou, que o amor não requer sacrifícios. Nós somos generosos porque nós queremos e a gente não precisa de nada em troca, né? Adoecer o amor é um crime que machuca nosso corpo. Seu corpo é o seu amor. Então, se ame, se cuide, não se julgue, não se maltrate. Exemplos, por exemplo, aí eu até me lembrei, né, essa coisa de não se maltrate. Ai, fulano acabou comigo, eu vou para a festa e vou beber todas. Aí, porque fulano acabou contigo, tu vai se lascar de álcool e lascar teu fígado. Vê que programa de índio. Ou Mas é então como a engolir gente um muitas pote vezes, de sorvete ou um bolo inteiro, né? engordar um monte só por causa de uma besteira. Não é verdade? Quantas e quantas vezes a gente não desconta na comida? Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. Eu tenho uma mania de quando eu chego no meu emprego da manhã, eu chego lá, mas assim, eu só me sinto bem quando eu chego e como alguma coisa. É como se eu me sentisse acolhida. Entendesse? E aí eu fiquei pensando, pô, eu tomei café da manhã em casa. Mas enquanto eu não chego lá e não tomo um cafezinho, como uma bolachinha com manteiga, alguma coisa que lembra a casa, que lembra um cafezinho da manhã, eu não sossego. Virou Mas eu não costume, estou né, com fome. Sandra? Entendesse? Aí, mas eu não É. estava com fome. E tem a hora do lanchinho. Então eu comecei a pensar, eu disse, o que é que está me levando a isso? E eu descobri que são coisas lá internas que quando eu subo aquela escada, eu vou pensando naquilo. Aí eu chego, eu tomo aquele café, com aquela bolachinha com manteiga, é como se aquilo me abraçasse, ou seja, eu me apoio naquilo ali, eu não estou com fome. Eu saí de casa às 6 horas da manhã, aliás, às 7 horas da manhã e comi às 6h40, 8 horas, eu não estou com fome ainda. Não. Né? E aí, tu tá entendendo onde eu estou querendo chegar? E é uma muleta que eu preciso tirar, eu não preciso disso. Eu vou comer meu cafezinho com minha bolacha na hora do lanche. E isso eu vou engordar. Então, aonde eu estou me apoiando nisso? Eu tenho que me estudar a respeito disso. E começar a entender por que eu estou ficando assim e por que eu não paro e simplesmente resolvo o problema. E por que eu me maltrato com esse problema. Tá entendendo? Esse livro me abriu para muita coisa, minha gente. Para muita coisa mesmo. Achei muito legal. Aí Dom Miguel continua dizendo que o corpo é o nosso lar na Terra e que nos dá tudo o que ele pode dar. Então, a gente não é tarde, nunca é tarde para a gente começar a amar esse corpo, para ser uma boa companhia para ele. Dance, descanse, faça um passeio, passe um creme, passe o seu perfume, faça alguma coisa para esse corpo
esteja você e o seu corpo. Eu gosto muito de conversar comigo mesmo. Eu no carro, quando eu ando, às vezes acho que o povo pensa que eu estou cantando, mas eu tenho altos papos com a minha própria pessoa. Eu me dou bronca, eu me dou conselho, eu digo, mas rapaz, tu podia ter feito diferente. Mas era o que tu podia ter feito. E eu fiquei pensando nisso agora, se agora eu vou ter esse tipo de conversa com o meu corpo. E eu fiz isso essa semana e eu achei muito legal, sabe? Conversar com o meu corpo como se ele fosse alguém, como se tivesse ali duas pessoas. Eu acho que isso é essencial para a gente precisa disso. Uma das coisas que eu aprendi com o Rames é que você primeiro tem que ser feliz de dentro e o que vier de fora é consequência. Então, se eu viver bem comigo, com o meu eu, com o meu corpo, o resto tá beleza. E eu acho que é aí onde começa esse amor, a partir do amor que a gente cultiva pela gente mesmo, por nós mesmos. E eu espero conseguir passar isso para Davi, sabe? Eu espero que a gente consiga passar isso para os nossos filhos, que eles não cresçam dependentes de um relacionamento externo. É bom, é massa. E eu espero que todos sejam felizes, mas que a coisa tem que começar com a gente. Que só fica com a gente quem faz a gente feliz. Porque quem está externo e está trazendo vibração ruim, está trazendo tristeza, está trazendo mágoa, por mais que a gente ame, não é para ficar perto. Porque mandar embora, mesmo a gente sofrendo, é um ato de amor com a gente. A gente vai sofrer porque vai sentir falta? Vai cair endorfina, vai cair um monte de coisa, né? Era tão Ô, bom, Sandrinha, mas e é cuidar da deixa eu te gente. interromper só uma coisa, que assim, a gente tem vivenciado isso lá em casa, em relação a Rafaela, não em termos de relação amorosa, mas uma amiguinha tóxica, uma pessoa que bota ela para baixo, que só Sim, quer sugar e detonar. Então a gente está tentando ensinar ela para ela tentar não ficar muito próxima de uma pessoa dessa, para saber afastar uma pessoa dessa, para saber sobreviver uma pessoa dessa, entendeu? É complicado, porque uma criança de 8 anos de idade, você tem que dizer a ela, olha, essa pessoa que está junto de você não é tão legal quanto você pensa que é. O que ela é lhe verdade. fala, na realidade, está lhe machucando. É difícil para eles entenderem, mas a Eu gente está imagino. tendo que passar essa lição já agora. É. E é isso que eu estou tentando também com o Davi, porque eu percebo ele muito apegado a determinados amigos que eu sei que vão sair da escola, sabe? E aí, como é que vai ser? Eu digo, a vida não vai ser eternamente com esses meninos. Cada um vai seguir sua faculdade, cada um vai seguir seu mundo. Um dia eu não vou estar mais aqui. Então, a gente tem que aprender quem fica junto da gente. E para ficar junto da gente é para fazer bem a gente, né? Mas é isso mesmo, Sandra, Fê. É por aí. Ixi, e o que o senhor falou é o estou que ouvindo tu não. amadurece as pessoas, né? As pessoas Sim, não agora eu vou. amadurecem para aprender a lidar com gente tóxica. É lidando com pessoas assim que a gente amadurece. Que pena que Entendi. precisa começar tão cedo, né? A É gente verdade. sente os nossos filhos tendo que enfrentar essas situações cada vez mais cedo. Mas isso é o que vai fortalecer a personalidade e o caráter deles. A nossa orientação é necessária nesse sentido, não para super proteger, mas para ensinar a combater. É bem diferente. É verdade. Vendo por esse lado, se você não passar pela experiência, às vezes vai ser difícil assimilar a lição, não é verdade? Te entendo. É por isso que eu não digo assim, você está proibida de brincar com essa criança. Eu Aham, digo a ela assim, sim. minha filha, perceba que essa atitude não é boa. Você se sente feliz depois que ela fala desse jeito com você? Então dê um basta nisso. Diga a ela, você não está sendo legal comigo. Entendeu? Então, assim, ela aprender a se virar, aprender a dizer, chega pra mim por hoje. Aí ela faz assim mesmo, ela diz, ó, vai pra tua casa agora, que é vizinha, né? Vai pra tua casa agora, que eu Mas, não vou brincar com você mais, não. Entendeu? Amanhã eu vejo se eu brinco ou não brinco. Então ela tá aprendendo a dizer assim, basta. Até aqui maravilha. deu. Entendeu? E de tabela educando a vizinha. É, Também, porque às vezes a pessoa, a criança, eu não vou dizer que ela não, ela é tão inocente assim não, entendeu? Porque é uma coisa bem complicada. Mas
talvez até ela não perceba o tanto mal que ela tá fazendo, que ela tá provocando, entendeu? E na hora que você mostra que, tipo, não é assim que a banda toca, tu vai ter que mudar a tua forma de manipular, porque desse jeito não vai chegar lá, não, né? Então, talvez ela se toque, não sei. A gente tenta, né? É, legal, Muito legal, gente. curioso isso que vocês estão trazendo. Veja que o livro que Sandra trouxe, de maneira brilhante, assim, num bate-papo, assim, bem gostoso, né? É Tati, tá? Que tá falando, se alguém não tá reconhecendo. Vou botar o vídeo. Sim, nós sabemos, nossa mentora. Então, é muito gostoso a forma que você trouxe, Sandra, o assunto desse livro. Eu tô até para ler o primeiro livro dele, que eu não li ainda. E quando Suzana traz o exemplo, aí eu lembro, por exemplo, daquela frase que Lúcia Helena sempre fala, que a consciência só nasce no contraste. E percebe que as três frases que ele trouxe no livro, né? O que é quem sou eu, o que é o amor, o que é real, alguma coisa assim, né? E você só vai descobrir quando você souber o que não é. Aí eu falando aqui, tô me arrepiando todinha. Aí vê o exemplo que Suzana traz. Sobre amizade, sobre amor, sobre relacionar-se com o outro. E Rafinha, na prática, está aprendendo no contraste. O que é que não é amizade? Alguém que está colocando você para baixo toda vez que você dialoga com essa pessoa e coloca você para baixo. Né? Lara guarda uma pureza muito grande no coração. E eu não vejo ela ser maldosa com o outro. A única vez que eu senti assim, Lara, tu pegasse pesado, assim, foi um menino que estava dando em cima dela na escola, insistindo, querendo namorar com ela, e ela não queria. E aí ela, tipo assim, teve que, tu tentou dar vários, chega pra lá, o menino não percebeu e ela, tipo, foi mais dura. Ela foi tão dura que a amiguinha dela, que era toda sensível, ficou sem falar com Lara pela forma que ela deu fora no menino. Foi a única vez que eu disse assim, caramba, Lara, também tu podia ter sido um pouquinho mais... Mas, mãe, ele já tinha sido demais, já chegou no... Tipo assim, pra ela, chegou no limite dela, né? E aí, eu vejo que ela é sempre muito... Ela não julga. Ela não julga o outro. Eu não vejo Lara fazer julgamento, realmente. E eu não vejo ela destratar os amigos. Às vezes, nessas brincadeiras de falar palavrão, não sei o quê, que eu vejo exagerar. Mas eu vejo que é naquela brincadeira. E aí, quando ela começou a perceber, sendo também algumas pessoas colocando ela para baixo, e ela teve experiências muito fortes, assim, bem pesadas, vamos dizer, ela começou a sentir o medo das amizades, assim, tipo, agora vamos ver com quem eu me relaciono. E dói na gente a gente ter assistido tudo isso, né? Poxa, não precisava ser assim, né? Podia ser no amor, né? Não precisava ser na dor, né? Verdade. Mas, no fim das contas, é com esse limite que eu estou aprendendo o contraste. Até onde vai o amor, até onde vai o real, até onde vai o eu sou, né? Para eu aprender o que não é. Nessa dança, né? É isso, assim, que eu tenho para falar, mas adorei o tema, maravilhoso. Muito gostoso. E a lição da gente não serve para eles, né, Tati? Assim como a lição dos nossos pais não serviram para a gente. Exato, Então, que é o que ele fala, né? eu sempre digo a Rafa, filha, eu sinto tanto por te ver bater a cabeça onde eu já bati e eu sei que dói, mas eu sei que você precisa sentir a dor para poder aprender que vai doer. Então caia para sentir que o chão é duro. Eu tô aqui para lhe ajudar a levantar. É a única coisa que eu posso fazer por você nesse momento, porque passar o que a gente viveu não vai adiantar, não vai melhorar a situação para eles. É verdade. E se isso adiantasse, quando os nossos pais contassem as experiências dele, a gente não teria vivido as nossas, né? Mas a gente precisava viver. Então é aquela coisa, é aquela vontade da mãe de não querer ver que o filho sofra, mas ao mesmo e colocando essas cascas que a sociedade que eu falei, eu estou colocando essas cascas no Davi, eu sei disso, né? Eu não consegui chegar nesse termo ainda de não colocar essas cascas nele. O que a gente está aqui, a gente tem que ensinar alguma coisa. O mundo está aí. Mas eu queria agora uma forma de fazer. Eu acho que ele não vai conseguir entender esse livro ainda, mas eu fiquei pensando agora, até eu vou colocar as minhas cascas, ter essas conversas com ele, por isso que eu preciso tanto quando ele conversa com o Drico. Mas ele tem que ter uma forma aí dele criar, eu queria que ele não perdesse essa essência depois que eu li esse livro. Mas eu acho que no mundo que a gente vive, na criação, no estilo de vida, no layout de vida que a gente veio para o planeta Terra, eu acho que se eu conseguir mantê-lo na FE, muita coisa vai ser boa para ele.
Mas eu acho que chegar a esse estágio desse eu, concluindo aqui com a conversa da gente, eu acho que realmente só quando ele estiver lá na frente é que ele vai parar e perguntar quem sou eu e talvez ele faça essa viagem interna. Por mais que a gente queira, que a gente seria fantástico se eles crescessem já com essa percepção. Eu sou isso, eu não sou isso. Mas para eles saberem o que eles são ou não, concluindo, né? Depois que a gente conversou, eles vão ter que viver. E daí para eles realmente chegarem nessa fase. É uma loucura. Viver é uma loucura. E vocês são incríveis. Aí vamos lá. Aí ele continua falando aqui. E uma das maiores barreiras do amor chama-se medo. Mas enfrentar esse medo traz clareza. Né? Na verdade, todos os medos que a gente enfrentar vai trazer uma clareza legal para a gente. Tipo, olhar embaixo da cama e ver que o monstro não está lá, vai te trazer uma clareza de uma noite tranquila. Então, a mente, ela constrói as nossas ilusões, sejam essas ilusões boas ou más. Né? E tudo é ótimo enquanto a gente está correndo do jeito que a gente espera. Mas quando, de repente, não sai quando a gente deseja, aí a gente pega, se sente abandonado, decepcionado, traído, né? Que a pessoa não fez o que a gente esperava. Mas a gente tem que entender que a nossa expectativa de amor para com alguém, ele também tem as expectativas dele. E eu conversava tanto com o Rami sobre isso, aí uma vez eu disse para ele, eu tenho uma teoria para isso. Amar é como oferecer um bolinho de bacia para alguém. Ele começou a rir, porque eu disse, veja só, o bolinho de bacia é meu, o amor é meu, eu dou para você. Você pode aceitar. E eu vou ficar feliz com isso. Que massa, ela aceitou meu bolinho de bacia. Ela tá com esse bolinho de bacia agora. Mas você pode chegar para mim e dizer assim, ó, Sandra, não quero não. Não posso, não estou afim, estou de dieta, sou diabética. E recusar o meu bolinho de bacia. E eu vou aceitar. De boa, tá bom, não quis comer o bolo, sobra para mim. Eu acho que dar amor seria mais ou menos isso, seria o nosso bolinho de bacia. Aí o problema é que a gente não aceita muitas vezes e fica tipo, poxa, poderia ser tão bom, mas ele não entende que eu ia fazer ele feliz, não sei o quê. E a gente sofre porque aquela história maravilhosa que a gente idealizou na cabeça não aconteceu. Mas era a nossa história. Então, eu vivi muito isso nesse último relacionamento que não deu certo. E aí, hoje em dia, eu penso assim. Eu penso, foi a minha história. E quando eu lembro o que eu vivi dentro de mim e como eu me senti, eu digo, que massa. É triste porque não foi compartilhado. Porque não foi vivido a dois. Foi vivido por mim. Mas foi vivido por mim, porque o amor era meu. Porque a história era minha. Porque quem se sentia assim era eu. Eu até cheguei à conclusão de que eu me sentia tão triste, a saudade não era da pessoa em si, era do que eu era e o que eu sentia. Então tudo estava em mim. Aí ficou mais fácil, sabe? E foi uma das últimas conversas que eu tive com o Rames e que eu me lembro muito disso. E aí o que aconteceu quando eu passei a interpretar dessa forma? Eu passei a não ter mais água. Sandra, teu áudio caiu. Hoje em dia, voltou agora, foi porque o Painho ligou, eu recusei aqui a ligação. Amanda, se tu estivesse na aula, diz a Painho que não ligue. Ela não Depois tá eu aqui, ligo para não. ele. Pronto, Amanda, avisa aí. Eu pede para Davi avisar, que eu sei que tu tá com o Davi no quarto, porque aí tu continua na aula. Avisa aí, papai, que já eu li quando terminar a aula. Mas voltando. E aí eu comecei a pensar nisso, sabe? E foi isso que me levou a achar bonito o final da novela também. Porque antigamente, com a percepção que eu tinha antes dessa conversa com o Rames e dessa minha conclusão do bolinho de bacia, quer dizer, não gostei do fim dessa novela, não. Oxe, todo mundo se perdoando. Thelma tinha que sofrer. Mas aí, cada um entendeu o seu sentimento e a dor do outro. Eu entendi na minha história que era o meu amor, o meu sentimento. Eu adorava o que eu sentia e como eu estava na época. Então, é disso que eu sentia falta. E o outro não era obrigado a aceitar. O outro tem suas limitações. Outros que vierem, se vierem, vão ter suas limitações. Então, acho que quando a gente pensa assim, e pensa nessa parte, e não dá esse si, não contamina esse amor dessa forma, a gente simplesmente ama. Aconteceu, beleza. Não aconteceu, beleza. É fácil, não é não. Não é não. E provavelmente, se acontecer outros relacionamentos, pode doer, pode. Mas talvez agora doa menos e doa com uma certa consciência que me faça seguir adiante mais rápido.
sabe? Porque quando eu cheguei a essa conclusão e eu olhei, quem sentia isso era eu. E o que eu sentia era bom. Eu não fui correspondida, mas isso era meu. Isso poderia ter sido compartilhado, mas ele não quis. Ficou mais fácil. Hoje em dia eu rezo por ele. E eu já soube que ele está bem, não sei se está tão bem assim, mas e eu fiquei feliz. Quando eu disse para uma amiga minha, olha, fulano está com outra pessoa, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele não está tão bem assim, não. Ele tinha depressão, não sei o quê, mas ele está conseguindo se relacionar com outras pessoas, isso é bom. Eu fiquei aliviada de saber. Tu é muito besta. Não, eu fiquei aliviada de saber que ele está conseguindo se relacionar. Pode não estar bem, mas ele já não está naquele mundo depressivo. Ele saiu para a vida. E isso é bom. Isso é bom para ele. Uma hora ele acerta. E eu fiquei feliz. Eu fiquei aliviada. Como você fica assim, graças a Deus, eu tive notícia de fulano, fulano está bem. Entendesse? Algumas pessoas que acompanharam a história não me apoiam nisso. Mas eu estou tranquila. O que importa é o que eu penso e é o que eu senti com isso, sabe? E isso não me prende. E eu não tenho vergonha de dizer aqui nessa câmera agora. Justamente por isso, porque eu não ligo para quem vai pensar e o que vai pensar. Porque é o que eu sinto e o que eu acho que é certo. E pronto, é o que está dentro de mim. Então, se outras pessoas me perguntavam, que bom, fiquei feliz que ele está bem. E não é da boca para fora, não. Isso é libertador. Porque, sabe? Porque, assim, eu finalmente isentei ele de que tinha que ser assim. Não, era meu. Ele não quis. Poderia ter sido o contrário. Que até Rames uma vez, Rames sempre falava, né? É melhor amar do que ser amado. Eu acho que deve ser bem mais fácil a gente saber que o outro não quer o amor da gente e sair do que viver a situação que Lara viveu, né? Do menino querer, querer, querer e ela não ter aquele amor para dar. Talvez esse lado seja até mais difícil para quem não tinha condição de receber o bolinho de bacia. Né? Talvez seja até mais difícil para quem não tem condição de receber e recusar do que para quem quer dar. Aí fiquei pensando, pô, não foi fácil para ele também. Como não deve ter sido fácil para Lara. Veja o quanto ela passou até ela dar um basta no menino. Ao ponto de que ela deu de uma forma que algumas pessoas acharam que ela tinha sido demais com o menino. Mas foi o jeito que ela encontrou na hora. E se ela estiver bem com isso, paciência para quem pensar. Entendesse? Eu acho que é mais ou menos por aí. Mas vamos lá. Então, nós desapontamos quando não conseguimos, né? Quando não conseguimos o que o outro queria, porque, enfim, levou por terra nossas fantasias, e cada um é um mundo e vai aprender, enfim. Então, você é energia dentro de um ser, dentro de um corpo humano. Você é energia dentro de um corpo humano. Você é a verdade embrulhada numa história que pode ser fantasiosa, porque depende de como se passa essa história para você. Aí vem a história da natureza. Ele diz assim: a gente confia na natureza e se sente à vontade com a natureza, com os mares, com os rios, com as florestas. É um troço confiável, né? Mas essa mesma natureza, que não perdoa, como diria Rames, eu só lembro dele, mas essa mesma natureza, ela pode, de repente, ser bem ameaçadora. Um maremoto, um tsunami, um terremoto, uma árvore cair na sua cabeça, em cima do seu carro. Essa natureza ela pode também ser ameaçadora, mas por que a gente confia nela? Porque ela é autêntica. A árvore simplesmente é uma árvore. A montanha é simplesmente uma montanha. O mar é simplesmente o mar. E nós confiamos na autenticidade. Eu acho que era aí onde ele queria chegar, quando a gente descobre o nosso eu e a gente tem consciência e autenticidade. Então, a vida, ela governa os oceanos, as cadeias montanhosas, ela governa as montanhas. A vida simplesmente é. As montanhas simplesmente são. Nós somos. E eu acho que se a gente conseguir chegar nessa autenticidade da gente, dentro do que a gente puder conseguir, eu acho que vai ser muito massa. A sensação que eu tenho é que a gente não vai conseguir chegar lá 100% como o livro fala. Provavelmente nem Dom Juan mesmo conseguiu isso ainda. Algumas poucas almas iluminadas no universo, um Dalai Lama da vida, um São Francisco de Assis, talvez, né, eles chegaram lá. Mas acho que a grande maioria não. Mas que se a gente começar a olhar para isso, olhar para a gente, conversar com a gente, olhar para o nosso corpo, ver o que não é a gente, ver o que não é real, entender o que não é amor, a gente vai conseguir viver melhor. E talvez se a gente consiga isso, a gente consiga ter
condutas como Suzana fez com Rafa, como Tati faz com Lara, sabe? E a gente conseguir ensinar um pouquinho disso para essas crianças. E a gente possa tornar a existência deles melhor. Eles vão receber nossas orientações, eles vão receber as cascas da escola, da família, dos amigos, e até umas casquinhas que a gente vai colocar em cima deles também. Mas eu acho que a gente pode dar esse diferencial e deixar essa centelha um pouco mais acesinha, porque eu acho que a da gente estava bem apagada. E eles vão seguir o caminho que a gente está seguindo, mas talvez eles sigam com a luzinha um pouco mais acesa lá dentro. E isso ajude muito a eles chegarem mais fácil a esse eu e passar isso para os nossos netos. E lá na frente a gente vai ter um pessoal bem cabeça, bem massa. Mas era basicamente isso. Oi. Deixa eu fazer um comentário só complementando essa sua fala e a de Suzana sobre essas crianças. Bota a cara aí, Lu. Oi? Dá para ouvir? Bota a cara aí, bota a cara. Ah, tá certo. É que a gente tá no escuro aqui, que faltou energia. A gente tá sem energia aqui. Mas aí eu só queria complementar a fala de Suzana e de Sandra, quando falam nas nossas crianças. E é isso mesmo, Sandra. A gente está sempre procurando fazer o melhor e ensinando. Mas aí eu queria lembrar também que esses amiguinhos que frequentam nossa casa também aprendem muito com os nossos exemplos, com o que nós ensinamos para as nossas crianças. Então, esses ensinamentos do que nós aprendemos, tudo que nós procuramos colocar em prática na nossa vida, repercute não só nos nossos filhos, mas em cada criança, em cada um desses vizinhos, desses amigos que cruzam o nosso caminho. Era isso. Mata, Lu. Isso mesmo. Aí, ele termina aqui, no capítulo 20, ele fala do pós-fácil. E eu achei tão bonito que ele diz assim: apesar de todo o trabalho que o menino da nossa história foi para casa sem moedas no bolso, mas ele não foi por essa razão que ele fez aquele esforço heróico para ajudar o velho na sua carroça. Ele o fez por amor. Ele o fez porque o amor era a verdade de quem ele era. Ele voltaria para casa melhor por ter contribuído e ter construído uma ponte entre dois seres humanos. A escolha pela transformação pertence a cada indivíduo e nós podemos guiar em direção à independência pessoal, mas não devemos coagir ninguém a nos seguir. Nossa jornada de volta à autenticidade é só nossa e não deve ser usada como uma desculpa para pressionar membros da família ou amigos queridos. Não temos de nos imaginar mais agressivos ou desamparados do que somos. Na verdade, seremos mais felizes se não o fizermos. Seremos mais capazes de enfrentar as surpresas e reviravoltas diárias, sem nossas velhas ilusões. Podemos ser gratos, seja qual for pelo problema. Não importam as circunstâncias. Podemos viver permanentemente no paraíso, tendo reconhecido o que não somos, e podemos viver cada momento como verdade, como energia. Então, por favor, ajude o seu eu a mudar o mundo. Eu, na verdade, li só alguns pedacinhos do pós-fácil que eu achei incrível, porque ele termina com uma mensagem muito maravilhosa. Mas, gente, era isso que eu queria dizer para vocês. O livro tem muito mais coisa e muito mais exemplo, por isso que eu acho que se pegasse assim, uma pessoa que é acostumada a falar com essas coisas como vocês, eu acho que ele teria muito mais coisinhas legais aqui que vocês poderiam colocar para fora, mas é basicamente isso, é voltar para a gente, é olhar para a gente. E se a gente conseguir isso, a gente consegue equilíbrio, a gente não vai sofrer, a gente não vai ser escravo das circunstâncias, a gente vai aprender com elas. Eu acho que é aí que reside a calma dos grandes mestres, a calma de um Rames da vida, que a gente chegava descabelando e ele olhava para a gente com aquela cara, e com tantas coisas pelas quais ele passou na vida e viveu, e sofreu e riu, ele mantinha calma. Ele, de vez em quando, se estressava, mas não era como a gente. Aí onde eu estou querendo chegar, né? Ele tinha outra visão de ver o mundo, assim como os nossos grandes mestres, como grandes pessoas da humanidade. E eu acho que tudo começa por aí. E a gente vai virar um grande mestre agora, acho que tem pouco tempo, mas que é o começo, para a gente dar uma iluminada nessa alma e a gente já voltar mais reluzente na próxima. Entendeu? Mas é basicamente isso. O livro é esse, ele é lindo, eu recomendo e eu estou querendo ver esse primeiro também que Tati vai ler.
magnífico. Quem me deu foi a Amanda Maria, que eu amo, tem uma dedicatória dela aqui. E eu nem sei se ela já leu esse livro. Agora eu vou, se ela não leu, eu vou dizer para ela: tome seu presente que você me deu e leia, porque ele é muito bom, sabe? Ele é muito bom. É isso, gente. Eu espero que tenha ficado alguma coisa e eu agradeço a audiência e a paciência. Compartilha. Acabou. Deixa eu só falar uma coisa aqui, que algumas pessoas estão com dificuldade de falar para todos, aí Rinaldo veio e colocou aqui para mim, que ele não está conseguindo falar com todos. Suzana, por favor, transmita essa mensagem para a sala. Meu agradecimento à Sandra. Tema apresentado com profundidade e com muita didática. Aula perfeita, meus parabéns. Ele também está com Poxa, dificuldade no Lívia, obrigada, microfone. amiga. Então, o Rinaldo hoje está mudo, tanto para escrita quanto para fala. Obrigada, obrigada. E aí vem a pergunta de Djalma. Gostaram? É. Arrasou! Arrasou! Saudade Obrigada, de Djalma, rapaz. obrigada. Sandrinha arrasando. Sandra, eu discordo que você falou que outra pessoa poderia dar o tema melhor do que você. Eu acho que você foi perfeita. Eu também Eu discordo. acho que é que eu conheço vocês, então eu sei que vocês dariam um upgrade nisso aqui. Mas é um livro incrível, Tá gente. mandando avisar que adorou também. Ela já tá aqui perto de mim. O celular dela descarregou. Mas já virou fã de Beijo, Sandra Mai, também. beijo, Drique. Tenho rezado muito por vocês. Aliás, por todos nós. É isso, turma. Gratidão. Quando Sandrinha falava, eu fazia algumas Beijo das anotações. sobrinhas. Fiquei muito. Oh, meu Deus, beijo. Beijo nas sobrinhas. Oh, Eu fiquei beijo, muito né, João, assim, também. impactado, né? Como foi bem colocado, como foi bem apresentado o tema, como foi bem esclarecido. Atenção, memória e imaginação. Para mim, eu traduzi como concentração, vivências e ideação, que Ramilton falava tanto, né? Lembram das aulas que ele dava sobre ideação? Nada mais é que nossa imaginação projetada, nossa imaginação criando a vida dentro para que ela seja fora também. E eu pessoalmente acredito que não dá para fazer isso, não dá para criar se a gente não tem amor, né? Quando a gente tem amor, nossas criações ganham vida com muito mais potência. E para mim, o tema foi muito propício, Diga ele que porque eu é o tô que a com gente está uma ótima. precisando, fazer o nosso amor criar possibilidades diferentes da que a sociedade e que as circunstâncias estão nos impondo. A gente precisa ser resistente a tudo isso que a gente está vendo para recriar a vida. Oi? Alguém comentou, eu não consegui ouvir. Mas Eu é estava isso, eu eu só tava querendo queria falar, mas eu não cheguei a falar, não. Acho que complementar tu dessa escutasse meu forma e pensamento. perguntar para quem consegue falar. Andresa, o que é que você achou do tema, Andresa? Ah, eu gostei, achei maravilhoso. Eu sou encantada pelo o jeito autêntico que a manhã está dizendo aqui, eu também. O jeito que Sandra fala de Pode uma forma. falar. Elvio tá falando também, a gente tá aqui, é plateia. Eu sou suspeita para falar de Sandra, porque a gente é tudo fã dela aqui. Eu achei que ela falou com muita naturalidade. E realmente, assim, eu estava acompanhando os debates das meninas, né? Assim, eu não enfrentei ainda certas situações com os meninos, ainda não. Mas a gente se mói muito. Uma coisa que até Suzana complementou, né? Porque às vezes as vivências, as coisas, as experiências que a gente vive é diferente e a gente quer passar, só que eles passam por coisas diferentes e a gente são iguais assim, né? Porque a gente tem a experiência da gente, mas ao mesmo tempo diferente. E também porque eles têm que aprender, porque a gente vive, né? Mas eles têm que aprender a caminhar sozinhos também. Os exemplos foram maravilhosos, gostei muito. E achei super legal assim o debate, assim, o diálogo que as meninas criaram, né? Sandra, Tati e Suzana. Gostei demais. O Eu vou Rodrigo, tu abrir estava aqui o falando. microfone.
Só para pedir desculpa, gente, mas hoje foi um dia muito ruim de enxaqueca. Da hora que eu acordei, até agora eu praticamente estava na cama. Me levantei agora para escovar o dente, que eu não tinha nem escovado o dente hoje, nem tomado banho. Não vou nem tomar banho para vocês verem o nível. Muita enxaqueca, com vontade de vomitar. E eu tô na vibe de não tomar remédio. Aí eu passei o dia no chá. Aí assisti a aula, mas com muita dor e cochilando, com o computador de costas para mim, para não ver nem a luminosidade do computador. Aí, mil desculpas, mas amanhã, se eu melhorar, que eu acho que minha enxaqueca demora uns 2 dias. Assim que der, eu vejo o link, viu, Sandra? Mas parabéns, porque só a sua energia já é calmante. Melhore, Cécio, melhore. Qualquer coisa, grite. Estou por aqui. Gratidão. Eu coloquei até o link aqui, que Drick falou de ideação. E nada é por acaso, né? E foi justamente o vídeo que eu coloquei, que eu selecionei, né, de homenagear as aulas que nós recebemos de Hamilton, ele falando justamente sobre ideação. Foi o último vídeo que está lá no YouTube. Falando que nada é por acaso. Sabe o que eu achei interessante? Como Lu começou a oração. Olhe para dentro de você. Eu digo, é o tema. Na hora que ela começou, aquela parte inicial, eu digo, é do tema, vê. E ninguém sabia, o tema era as 3 perguntas. Ninguém estava dizendo que era para olhar para dentro de si. Achei massa. Obrigada pela oração, Lu. Valeu, Sandra. E eu comecei dizendo logo a Drick que não sabia fazer isso. Quando ele me chamou. Fez tão bem. A internet começou a cair, por isso que eu fiquei mudo aqui. Perdi aí alguns comentários, mas ouvi quando Suzana disse que colocou o vídeo sobre ideação. Pronto, foi a deixa para a gente encerrar bem a aula. Quem não ouviu essa aula sobre ideação vai entender muito bem sobre tudo isso que Sandrinha trouxe, sobre fazer acontecer, né? Amor é isso, gente. Amor é força de realização. É o que constrói, é o que ergue, é o que produz. Mas também é o que separa, viu? Não se engane, não. Mas também, às vezes, é necessário destruir para reconstruir, para refazer. A vida é esse ciclo. E como eu sempre entendo que essa dinâmica é o amor de Deus em ação, eu preciso reconhecer também que, às vezes, algumas quedas, separações faz parte desse processo. E nem por isso deixa de ser amor, porque sempre a longo prazo está construindo algo melhor. Essa é a minha crença. Paulo de Tarso dizia que Deus é amor. E ao longo da vida a gente vem vendo a humanidade se reinventando após cada grande queda. Não vai ser diferente agora, né, na nossa geração. Toda queda que a gente sofrer agora vai servir para nos fortalecer enquanto humanidade, enquanto espiritualidade, enquanto seres encarnados, para fazer desse mundo cada vez um mundo melhor. É isso que eu acredito, é isso que eu confio. E aí eu deixo a sala agora aberta para todo mundo comentar. Su, pode liberar a gravação. Boa semana para todos. Muito obrigado, Sandra.